Pessoal, então vamos agora fazer uma pequena revisão em Direito Internacional e vamos fechar as questões da prova aqui para vocês. Prestem bem atenção. Duas partes do Direito Internacional. A parte do Direito Internacional privado e a parte do Direito Internacional público. Uma questão de cada uma é certa. Vamos falar do público primeiro. O do público que nós temos que cuidar é o seguinte, olha só. Duas pessoas podem, no cenário internacional, celebrar um acordo chamado tratado. Podem celebrar um acordo chamado tratado, convenção, protocolo, acordo de sede. Agora, para que essas pessoas tenham capacidade de celebrar esse tratado, elas precisam ser pessoas jurídicas de direito internacional. Pessoas jurídicas de direito internacional. Um país como o Brasil, por exemplo, é uma pessoa jurídica de direito internacional. Por exemplo, do outro lado, a Alemanha também é uma pessoa jurídica de direito internacional. Isso não se discute. A questão da prova aparece aqui, ó. Tem pessoas jurídicas que não são estados. Exemplo, ONU não é um estado. Que mais? Organização Internacional do Trabalho, OIT, não é um estado. Organização Mundial do Comércio, OMC, também não é um estado. Mercosul, pessoal, também não é um estado. Mas são pessoas jurídicas, ó, são pessoas jurídicas que podem assinar e celebrar um tratado com um país. Por que eles podem? Porque eles são chamados no direito internacional de organização intergovernamental. As organizações internacionais ou intergovernamentais são pessoas jurídicas dotadas de capacidade para celebrar um tratado. Agora, esta organização, ONU, OIT, OMC, Mercosul, elas só existem porque nós temos a reunião de várias pessoas jurídicas com intuito em comum, e essas pessoas jurídicas são os estados. São os estados. Estado também são pessoas jurídicas, mas pessoas jurídicas distintas. O Estado é uma pessoa jurídica totalmente diferente da organização internacional, que é uma outra pessoa jurídica. Por isso que nós falamos que o Estado, ele surge dos seus três elementos, chamado povo, território e soberania. Apresentados os três elementos do Estado, nós temos a sua natureza constitutiva originária de quem, pessoal? Dos elementos constitutivos. Agora, só existe a organização internacional se existir os Estados. Por isso que a natureza jurídica aqui, ó, dessa organização internacional ou intergovernamental, a natureza jurídica de sua constituição, ela deriva dos Estados. Por isso que o nome dessa natureza jurídica é derivada, deriva de alguém. Porque se não existir como pressuposto o Estado, não existe a pessoa jurídica organização internacional. Agora, tem pessoas que não são organizações internacionais, ó, não são pessoas internacionais, e são chamadas de organizações não governamentais, chamado ONGs. Exemplo disso, o Greenpeace. O Greenpeace é uma organização não governamental, porque aqui, ó, na sua fundação, ela é composta por várias pessoas físicas, diferente dos estados que são pessoas jurídicas. Tanto é que o seu registro é no órgão interno de cada país. Assim como aqui no Brasil, uma ONG é registrada conforme o artigo 45 do Código Civil. Então, as ONGs não têm capacidade de celebrar nenhum tratado. Assim também quanto, ó, uma ONG não pode pertencer a uma organização internacional porque ela não tem capacidade de Estado para formar uma organização internacional. Ou eu tenho a somatória de vários estados, ou ainda eu posso ter a somatória de vários estados e mais uma organização internacional. Porque a organização internacional é a somatória de vários estados. Mas jamais nessa Constituição eu posso ter a organização não governamental. Cuidado com isso aqui. Porque se eu falo em Estado,
realizando um tratado com outro Estado, eu tenho toda uma deliberação sobre isso aqui, que está regulamentado na Convenção de Viena de 69, que foi recentemente, em 2009, ratificada pelo Brasil. Essa Convenção de 69 possibilita, ou disciplina, a possibilidade de um Estado contratar, através de um tratado, com outro Estado. Mas a possibilidade de um país celebrar um tratado internacional com uma organização internacional está sendo disciplinada por uma outra convenção chamada Convenção de Viena de 86. A Convenção de Viena de 86, disciplina a regra de um Estado realizar um tratado com organizações internacionais. Só que essa Convenção de Viena de 86 ainda não foi ratificada pelo Brasil. Cuidado! Somente a Convenção de Viena de 69 foi ratificada pelo Brasil. A de 86 ainda não, tá? Mas não podemos confundir com a Convenção de Viena de 61, que cuida das relações diplomáticas, e da Convenção de Viena de 63, que cuida das relações consulares, tá? São convenções totalmente diferentes. Já que falamos em tratado, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tratado na nossa revisão, na parte do direito internacional público. Tratados internacionais, sua hierarquia e a forma de incorporação desses tratados. Muito cuidado que nós temos as fases de incorporação do tratado, e isso é importante para a nossa prova. Olha só. Imagina aqui, vamos fazer uma linha do tempo. Num primeiro momento, alguém tem que negociar o tratado, para depois assinar o tratado. Vamos colocar aqui a assinatura do tratado. Vamos colocar numa escala vertical isso. Aqui, ó. Fase 0, negociação. Negociação do tratado. Negociação, fase 0. Depois, na segunda fase, nós temos aqui a fase da assinatura. Assinado o tratado no âmbito internacional, eu tenho que trazer o tratado para que esse tratado seja deliberado na Câmara Alta e na Câmara Baixa da nossa população. Senado Federal, Câmara dos Deputados, hoje representado pelo Congresso Nacional, que é o conjunto dessas duas câmaras. Tá? Então eu trago o tratado, trago esse tratado para dentro do Congresso Nacional e o próprio Congresso irá deliberar se o tratado ofende ou não a Constituição. Se por um acaso o nosso Congresso Nacional falar que o nosso tratado não ofende a Constituição, ele vai autorizar o presidente da República a voltar lá na época em que ele assinou, ou no local em que assinou, para dizer então que o Brasil definitivamente está aceitando o tratado. Isso chama-se reafirmar um compromisso celebrado lá atrás. Vamos colocar então aqui nas fases. Num segundo momento, então o nosso Congresso irá autorizar o nosso presidente, vamos botar aqui autorização, o nosso presidente da República a reafirmar o seu compromisso. Então na fase 2 nós temos aqui a autorização e na fase 3 eu tenho aqui a chamada ratificação. Cuidado, tá? Porque quando o Congresso autoriza a reafirmar, eu vou reafirmar uma coisa que eu já assinei lá atrás. Então, o primeiro efeito que nós temos da ratificação é o efeito ex tunc. O segundo efeito é que agora, definitivamente, na ratificação, eu tenho uma vinculação de um Estado para com outro Estado. Só que o tratado ainda não está em vigor no Brasil porque não foi devidamente publicado no Diário Oficial da União. São os dois efeitos que cabem sobre esse assunto. Mas nessa parte da autorização, quando eu definitivamente autorizo o presidente da República a reafirmar um compromisso, eu tenho que manifestar isso através de um decreto, chamado decreto legislativo. O decreto legislativo poderá conter ainda uma ressalva, uma vez que o nosso tratado internacional apresenta alguns artigos que estão afrontando a Constituição. Então o Congresso, nesse ato de autorização, diz assim no decreto: eu autorizo o presidente a reafirmar aquilo que ele assinou lá atrás, ressalvado a hipótese de não assumir o compromisso em relação ao artigo 25 e ao artigo 66.
O nome dessa ressalva, desse direito soberano de não reafirmar um compromisso sobre parte do tratado, chama-se reserva. A reserva é um instituto pelo qual a nossa deliberação do Congresso Nacional se impõe por um ato soberano de não aceitar aqueles 2 artigos. Onde é que aconteceu isso? Na Convenção de Viena de 69, que foi ratificada em 2009 pelo Brasil, em que o Brasil fez a reserva nesses 2 artigos, 25 e 66, feitas pelo Congresso Nacional através de um decreto legislativo. Então o presidente ele volta, reafirma o seu compromisso, salvo nesses 2 casos. Tudo bem, reafirmada então feita essa ratificação, a partir de agora o nosso presidente tem que pegar o ato da ratificação, já que cientificado, transformar num documento, chamado um documento promulgado, promulgação. Promulgação significa colocar isso aqui num documento chamado decreto executivo do presidente da República, e esse decreto executivo tem que ser levado ao conhecimento, então, da população brasileira. Está aqui, nós temos aqui o ato da promulgação, e aí eu tenho que pegar esse decreto e agora fazer com que esse decreto chegue às portas de todo cidadão brasileiro. Então, nós estamos diante da última fase, chamada publicação. Publicação no Diário Oficial da União. Está aqui o último evento chamado publicação. A partir da publicação, então, a partir desse exato momento, é que agora esse tratado internacional passa a definitivamente incorporar a nossa legislação e passa a ter, então, aqui vigor no Brasil. Tá? O tratado está em vigor no Brasil. A partir da publicação, nós temos a vinculação do tratado mais o povo brasileiro. Este é o efeito da publicação, vincular o tratado ao povo, e o efeito da ratificação é vincular um Estado com outro Estado com efeito ex tunc, ressalvado o direito de reserva. Muito cuidado com isso, porque uma vez que esse tratado é incorporado ao Brasil, cabe agora fazer a pergunta sobre a hierarquia de que esse tratado está em vigor na legislação brasileira. E para isso, então, tem que fazer aquela antiga pirâmide. Vamos fazer aqui. Aquela antiga pirâmide que nós temos sobre a legislação e hierarquia das normas, em que eu tenho a Constituição Federal, mais a emenda constitucional. Eu tenho aqui os chamados atos normativos primários e os chamados atos normativos secundários. Os atos normativos secundários, vamos começar pelos atos normativos primários. O ato normativo primário são as conhecidas leis ordinárias e leis complementares, que estão primariamente complementando a Constituição Federal. O ato normativo secundário são as portarias, são os decretos, são as resoluções que estão regulamentando a lei complementar e a lei ordinária. Ocorre que, nessa pirâmide tradicional, nós tivemos aí a criação de um outro status chamado norma supralegal, que nós veremos a partir de agora, então, nessa pequena revisão. Vamos colocar aqui a parte cronológica dessa situação. Olha só, até 2004, com a emenda constitucional 45, todo tratado internacional que entrasse em vigor no Brasil tinha status de lei ordinária. Lei ordinária. Todos os tratados. Está aqui, ato normativo primário chamado lei ordinária. Tudo bem. Exemplo, Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos do Homem. Foi assinado em 69, então, o Pacto de São José da Costa Rica, em 1969, quando assinado, tinha o status de lei ordinária. Agora, a partir de 2004, todos os tratados internacionais de direitos humanos que fossem incorporados na legislação brasileira pelo quórum qualificado de 2 turnos mais 3/5, que é o quórum da Constituição, exige para a emenda constitucional, esse tratado de direitos humanos teria então, ou terá, um status de emenda constitucional. Nós já temos um tratado desse aqui, Tratado Internacional dos Deficientes Físicos. Agora, se esse tratado internacional,
de direitos humanos não passou pelo quórum qualificado, então, via de regra, seria o status da lei ordinária. E aí o Supremo Tribunal Federal criou uma nova regra dizendo: aqueles tratados internacionais que sejam de direitos humanos, incorporados antes da emenda constitucional ou depois da emenda constitucional, que não passaram pelo quórum qualificado, ganharão agora um plus. Vamos dar um upgrade nessa legislação. Vamos tratar ela acima da lei ordinária e vamos dizer que essa norma agora passa a ser uma norma supra-legal. A norma supra-legal, então, surge aqui na pirâmide, exatamente aqui. Supra-legal. Está acima da lei ordinária, mas abaixo da Constituição. Então, hoje o Pacto de São José da Costa Rica, que na origem tinha um status de lei ordinária, hoje, pela decisão do Supremo, ele é um tratado internacional de direitos humanos, mas que não passou pelo quórum de 2 turnos e 3/5 e, portanto, é uma norma supra-legal. Toda vez que na prova vocês verificarem o nome direitos humanos, nós só temos 2 status para essa norma. Ou é a emenda constitucional ou supra-legal. Os demais tratados, os demais tratados internacionais não de direitos humanos, todos os demais tratados eram lei ordinária e ainda continuam com o status de lei ordinária. Então, se perguntado na prova quais são os status do tratado incorporado, depende. Se for tratado não de direitos humanos, tratado civil, tratado comercial, tratado tributário, ainda são leis ordinárias. Falou em direitos humanos, Tratado Internacional de Direitos Humanos, ou ela será emenda constitucional se passou por quórum qualificado de 2 turnos e 3/5, ou será uma norma supra-legal. Tá? Cuidado com essa hierarquia dos tratados, porque a banca FGV adora a situação. Saindo do direito internacional público, vamos para o direito internacional privado. Tá? E aí vamos falar sobre os elementos de conexão, que é uma questão que vem aparecendo com muita frequência na nossa prova. Tá? Vamos montar um esquema aqui da antiga LIC, né? LIC, hoje chamado Lindby. Vamos montar um esquema bem explicativo para vocês. Toda vez que eu tenho um cidadão estrangeiro, principalmente que ele esteja aqui no Brasil, e que para ele se apresenta um conflito aparente de normas, na qual eu não sei se eu aplico a norma brasileira a esse estrangeiro, a lei brasileira a esse estrangeiro, ou se eu vou aplicar a lei estrangeira a ele, já que ele é um estrangeiro, a lei do seu país, a legislação estrangeira. Isto aqui, pessoal, é todo o sistema da antiga LIC. Para um cidadão praticamente estrangeiro, eu tenho um conflito em saber se eu aplico a lei brasileira ou se eu aplico a lei estrangeira. Ocorre que, a maioria das vezes, essa solução, chamada elementos de conexão, se apresentam de 4 formas. Ou eu vou aplicar a lei do domicílio, ou eu vou aplicar a lei da celebração do contrato, ou eu vou aplicar a lei da execução do contrato, ou então eu vou aplicar a lei do local da coisa. Vamos exemplificar bem isso aqui. Quando eu falo sobre esse cidadão estrangeiro que está aqui no Brasil, eu quero perquirir sobre a capacidade dele civil, e capacidade civil nós já falamos, absolutamente incapaz, até os 16, dos 16 aos 18, relativamente capaz, depois dos 18 em diante, absolutamente capaz. Quando eu quero falar sobre a capacidade desse cidadão estrangeiro quanto no Brasil, eu tenho que olhar para a regra do seu domicílio. Se ele tem o domicílio na Itália, lei do domicílio da Itália, lei italiana, mesmo que ele esteja no Brasil. Capacidade, nome, personalidade, direitos de sucessão do domicílio da pessoa. Se ele está no Brasil, vou aplicar a lei estrangeira italiana aqui no Brasil para esse cidadão. Percebam vocês que todo conflito é saber se eu aplico a lei brasileira ou se eu aplico a lei estrangeira na solução de um caso concreto. E o resto, praticamente processo civil. Agora imaginem vocês
que esse cidadão vem para o Brasil e resolve casar aqui no Brasil. Casamento. Então, para as regras de capacidade, se ele já é maior de idade ou não, a lei do domicílio. Se é italiano, lá do domicílio italiano. Agora, para as regras de formalidade desse casamento, ó, formalidade do casamento e dos impedimentos dirimentes, não é a regra do domicílio do estrangeiro, mas sim ó, a lei brasileira, porque o casamento está sendo celebrado no Brasil. Quanto à idade da capacidade, a lei do domicílio. Quanto a formas, formalidades do casamento com portas abertas, um juiz de paz, direito de impugnação de qualquer pessoa, tudo aqui lei brasileira, não é a lei do domicílio. A lei brasileira, porque o casamento está sendo aplicado aqui. Agora, se eles casarem e tiverem como seu primeiro domicílio o Brasil, as regras, então, sobre a invalidade desse casamento serão a lei brasileira. Só que se eles casarem aqui no Brasil e forem morar no Japão, significa dizer que o Japão passa a ser o primeiro domicílio desse casal. E para as regras de invalidade do casamento, segue-se a regra do primeiro domicílio. Se o primeiro domicílio é no Brasil, lei brasileira. Se o primeiro domicílio for o Japão, para a invalidade desse casamento, nós vamos obedecer à regra japonesa. Ainda, para discutir sobre a relação patrimonial, regime de bens, comunhão total, separação total, comunhão parcial de bens, também a regra do primeiro domicílio. Se o primeiro domicílio é aqui no Brasil, então nós iremos seguir as regras de regime de bens do Brasil. Mas se o primeiro domicílio deles for no Japão, então as regras do regime de bens será do primeiro domicílio. Percebam vocês que eu estou partindo sempre da regra para as exceções. Ainda outra informação sobre esse assunto é quanto à celebração dos negócios jurídicos, muito importante. Porque se um brasileiro vem até a Itália e celebra com um italiano de 15 anos um contrato, e lá na Itália, pelas regras de capacidade civil, aplica-se a lei do domicílio da pessoa, e se um italiano aos 15 anos pode celebrar um contrato sem estar representado pelos seus pais, significa que isso aqui são aspectos intrínsecos do contrato. E as regras intrínsecas do contrato, aquilo que está dentro do contrato, serão reguladas pela lei do local da celebração do contrato. Se o contrato for celebrado na Itália, serão as regras italianas sobre contratos. Se o contrato é celebrado no Brasil, são as regras gerais de contrato brasileiras. Agora, este contrato assinado e celebrado na Itália, que será regido pela lei italiana, poderá ser executado em outro lugar. E se este contrato internacional for assinado na Itália e tiver que ser executado no Brasil, nós iremos aplicar a regra do Brasil para a execução desse contrato, admitindo inclusive as particularidades que nós temos dentro desse contrato com a legislação estrangeira. Vamos aplicar a legislação estrangeira num contrato assinado no estrangeiro com as regras de processamento do direito civil. Tá? Então, muito cuidado, porque ainda nos falta falar sobre o local do domicílio, sobre o local do bem da coisa. Toda vez que um estrangeiro vem para o Brasil e traz os seus bens móveis, móvel, de trânsito, o que é um bem móvel de trânsito? Celular, notebook, suas próprias roupas, seus documentos, bens que ele pode trazer e levar de volta, os bens móveis serão regulados pela regra do domicílio do proprietário. Então, todas as regras sobre o notebook, celular, roupas, tudo aquilo que esse estrangeiro pode trazer no avião, no ônibus, qualquer coisa, chamados bens móveis de trânsito, serão reguladas pelo local do domicílio do estrangeiro, aqui no caso, regra italiana. Agora, se ele compra um carro aqui no Brasil, também é um bem móvel, só que não é bem móvel de trânsito. Não sendo bem móvel de trânsito, aplica-se a regra do local do bem. Se o carro estiver aqui no Brasil, todas as regras concernentes a esse carro, mesmo que seja de um estrangeiro, serão reguladas pela lei brasileira.
Agora, se eu tiver um bem imóvel de trânsito, notebook, celular, iPad, etc., tá, serão reguladas pelo local do domicílio do estrangeiro, regras estrangeiras. Sobre os bens imóveis, não importa qual seja a condição, sempre pelas regras brasileiras. Mas cuidado, quando eu falo em sucessão, a regra é do domicílio do decujus, salvo se a lei brasileira não for mais benéfica aos nossos herdeiros e aos nossos cônjuges. Sendo assim, pessoal, a partir desse momento, acredito que as questões irão permear sobre esses assuntos. Elementos de conexão praticamente certo numa questão em prova. Depois, a parte do direito internacional privado, nós temos aí uma gama muito grande de informações, mas acreditamos que seriam basicamente isso. Desejo a vocês muita tranquilidade nesse momento, muita paz no coração, muita concentração para o dia da prova. Acredito na vitória de vocês, porque nós também estamos acreditando e aguardamos aqui na nossa sede da Verbo Jurídico para a segunda fase, se Deus quiser, em breve, de todos os nossos queridos alunos e futuros colegas. Até mais!